Querida eu, você tem muito a dizer, mas às vezes não se sente confortável para conversar sobre tudo o que você pensa com alguém? Eu também. Então seja bem-vindo ao seu espaço seguro, onde você vai me ouvir desabafar, chorar, rir, gargalhar ou só jogar papo fora sobre coisas que acontecem aqui, mas que eu sei que podem estar acontecendo com você também. E no episódio de hoje, quem é você agora? Bom, gente, eu entendo que nesse momento de você tá tentando se descobrir, nesse momento de você tá tentando entender quem que você é, a gente se perde mais do que de fato a gente se encontra. Mas eu acho que esse é o processo do autoconhecimento. Eu sinto que eu não me entendo, mas eu tô no processo de me entender. Eu me perco sempre. Mas antes da gente começar a falar um pouco mais sobre esse autoconhecimento e esse processo de olhar para a gente, eu quero desejar as boas-vindas para o Querida Eu. Eu tô muito feliz de estar realizando esse projeto e eu quero apresentar esse projeto para vocês de uma forma muito breve para vocês entenderem o que é o projeto e de onde ele veio. Bom, o Querida Eu, ele é uma ideia que ele tá presente, assim, na minha vida há um tempo, mas foi o primeiro projeto também que eu não me deixei ser impulsiva. Eu quis dar tempo ao tempo para eu fazer um projeto bom, um projeto preparado, estruturado para ele ser lançado. Então hoje a gente finalmente está gravando o primeiro episódio depois de muitos meses de cronograma, organização para sair tudo direitinho do papel e finalmente saiu. Tô muito feliz de estar fazendo isso aqui para vocês. O Querida Eu, na verdade, foi um espaço que eu quis criar, um espaço seguro mesmo, para eu poder falar sobre os meus sentimentos, para eu poder escutar outras pessoas sobre os seus sentimentos. Eu acho que é um espaço onde eu vou compartilhar quem eu sou de verdade, sem me sentir julgada e sem me sentir inferior por pensar certas coisas. É um espaço onde eu quero realmente poder chorar, poder rir, poder contar minhas histórias, poder mostrar pra vocês quem eu sou e ser feliz assim. Eu acho que o Querida Eu, ele vem pra isso. Eu decidi que os episódios eles seriam lançados no domingo à noite, por ser uma questão mais pessoal mesmo, no sentido de que todo domingo, antes de dormir, eu sempre fico muito pensativa. O dia inteiro eu já fico mais pensativa, mas antes de dormir eu fico extremamente pensativa, pensando no que aconteceu nessa última semana, o que vai acontecer nessa próxima. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então a minha cabeça ela nunca para, e no domingo é pior ainda. Eu sinto que o domingo, ao mesmo tempo que ele é uma finalização de ciclo, ele é um início de um outro. E por isso que pra mim o domingo ele é tão simbólico pro Querida Eu, porque é um momento que a gente vai repassar sobre coisas que passaram pela minha cabeça na última semana, mas também coisas que vão passar pela minha cabeça provavelmente na semana, ou coisas que estão passando na minha cabeça pensando no que vem aí na próxima semana. E, enfim, eu decidi postar eles no domingo por conta disso. O nome Querida Eu, ele vem por uma questão de carta, de escrita. Eu sou uma pessoa que eu amo escrever desde que eu me entendo por gente. E eu sempre soube que eu ia trabalhar com comunicação, só não sabia direito onde. Hoje eu estudo cinema e audiovisual e eu pretendo ser roteirista de filmes e séries. Mas, por enquanto, eu tô trabalhando na área de marketing, com produção audiovisual. E o Querida Eu, ele foi uma chance de eu trabalhar um pouco mais da minha essência como pessoa e como profissional também, e como marca também. O Querida Eu, ele veio realmente, o nome veio por uma questão de uma carta, de uma escrita, como se eu estivesse escrevendo algo pra mim mesma, escrevendo algo para pessoas que se sentem da mesma maneira que eu. E é realmente um espaço pra você se sentir confortável, pra você sentar no seu sofá, pra você deitar na sua cama e escutar e ver, enfim. E pra isso, eu sugiro que todos vocês, todo domingo, na hora de assistir o Querida Eu, na hora de ouvir, ou qualquer outro dia, no momento que você for assistir o Querida Eu, no momento que você for escutar o Querida Eu, pega uma taça com água, suco, refrigerante, vinho, se você quiser, ou uma outra bebida. Gente, qualquer bebida, qualquer coisa. Pega uma taça e a gente vai brindar e conversar sobre tudo o que aconteceu nesses últimos tempos, tudo que tá passando pela minha cabeça. E eu espero que vocês se sintam tão confortáveis quanto eu nesse ambiente. Que vocês sejam felizes, que vocês gostem e que vocês se sintam bem pra conversar comigo também. Que vocês me escutem e que vocês se entendam como escutados. Porque eu tô aqui pra escutar vocês também. Bom, gente, agora falando
sobre o que eu iniciei o episódio, né? Quem é você agora? Eu acho que é muito difícil a gente se definir. E eu acho que o processo de tentar se definir é mais difícil ainda. Porque eu tô com um roteirinho aqui, gente, porque é a primeira vez que eu tô fazendo isso, tá? Eu preciso de um roteiro e pra me alinhar, porque senão falar demais, falar de menos. Então, assim, tá? Tô com o roteirinho aqui. Se eu olhar pra cá, é a colinha, tá bom? Beleza. Eu acho que é realmente esse processo de entender quem você é em um momento que você não tá nem entendendo o que tá acontecendo à sua volta. Você só tá ali vivendo ou sobrevivendo às coisas, às cobranças, às demandas, às situações, e você tá tentando entender quem você é. Como é que você vai entender quem você é num momento de constante mudança? Mas essa é a questão. Eu tava conversando com uma amiga sobre isso, e ela chegou nesse ponto assim que eu falei, cara, nesse momento dos 20 e poucos, a gente passa por tantas mudanças, né? Como é que a gente vai, tipo, saber qual é o próximo passo ou entender realmente quem a gente é? E ela falou assim, a todo momento a gente tá vivendo alguma mudança na nossa vida. Independente de qual idade você esteja, você vai estar passando por uma mudança. Seja com 2 anos, você, sei lá, aprendendo alguma coisa nova como criança, ou seja, com 15 anos, você dando o seu primeiro beijo, ou seja, com 20 anos, você entrando numa faculdade, ou com 50 anos, você aprendendo alguma coisa nova. Eu acho que é realmente isso de entender que a gente sempre vai estar em constante mudança. E é por isso que a gente se perde tanto nesse processo. Mas, para se conhecer, algo que eu levo como uma ferramenta para eu me conhecer, né, falando pessoalmente, eu tento sempre testar coisas novas e me escutar. Até eu conseguir me escutar, gente, foi um grande processo, não vou mentir pra vocês. É muito difícil a gente parar de prestar tanta atenção no outro pra prestar atenção na gente mesmo. Mas é muito importante a gente olhar pra gente. A gente tá sempre pronto pra julgar o outro, pra ouvir o que o outro tá fazendo, pra ver o que o outro tá fazendo, pra ver onde o outro tá. E a gente. Tipo, literalmente. E a gente. Entendeu? É, é difícil, mas é necessário. E desde o momento que eu comecei a me ver, que eu acho que foi um processo que ele começou muito em 2020, na pandemia, onde acabou que a gente ficou sozinho, né, gente? A quarentena, ela fez com que a gente se mantivesse um espaço que a gente tava 90% do tempo sozinho. Eu tava aqui com a minha família, mas o meu quarto era o meu espaço mais seguro e era aqui que eu queria ficar, sabe? Eu comigo mesma. Foi quando eu fui diagnosticada com ansiedade e também quando eu comecei a minha terapia. Então, foi realmente um momento que eu tava me descobrindo como pessoa, entendendo quem é a Catarine, quem que ela pode ser e quem que ela foi até chegar o dia de hoje, né? Então, eu acho que a partir de 2020 foi quando eu comecei realmente a olhar pra mim. E, gente, não foi nada fácil. Porque quando você olha pra você, você não olha só as coisas boas, você olha as coisas ruins, as coisas que você já passou e você não quer lembrar. Entendeu? Você tem que pensar em coisas que talvez você não queira pensar no momento. Mas foi me entendendo, me olhando, que eu fiquei pensando assim: o que eu gosto? O que eu quero pra mim? Tipo, o que eu quero para mim? Não o que os outros querem para mim ou o que os outros pensam sobre mim, mas o que eu quero pra mim, sabe? A questão de você olhar pra você, principalmente sem pensar que você tá sendo julgada, porque eu acho que a gente também é constantemente julgado pelos outros, da mesma maneira que a gente julga também. Eu acho que quando você cresce sendo super protegido, ou tentando se proteger de todas as situações, a gente acaba se privando de seguir certos caminhos que nos levariam a nós mesmos, sabe? A nossa melhor versão. E é muito difícil você arriscar, você tomar um primeiro passo a um caminho que você não conhece ainda. Mas eu acho que é uma das coisas mais lindas da vida, a gente não saber o que vai acontecer. Ao mesmo tempo que é uma coisa que pode ser muito negativa, né? Porque a gente não sabe realmente o que vai acontecer amanhã. Mas a gente tá aí pra viver. Se a gente ficar com medo a todo momento do que pode acontecer amanhã, a gente não vai viver, a gente vai estar sobrevivendo. E eu entendo, porque por muito tempo eu sobrevivi pensando no que ia acontecer no dia de amanhã, né? Pausa pra beber água. Gente, água é muito bom, né? Mas ok. Então eu acho que é isso, assim, às vezes quando a gente cresce sendo super protegido por alguém ou se protegendo
por situações, enfim, que podem ter acontecido com você, eu acho que a gente se priva um pouco de viver as experiências da vida e tentar se conhecer por meio delas, sabe? De testar coisas novas, aprender e errar, fazer e se arrepender. Eu sempre sigo isso, dessa questão de, tipo assim, cara, eu vou fazer porque se eu não fizer, eu não vou saber o que teria acontecido. E eu vou sofrer muito mais se eu não sabendo o que poderia ter acontecido do que de fato se acontecesse e eu me arrependesse. Eu cresci sendo muito super protegida pelas pessoas à minha volta. E quando eu fui começar a viver as minhas experiências sozinha e vivendo coisas por mim mesma, eu evoluí, eu amadureci muito. Pelo sentido de que eu conversava com meus irmãos, conversava com minha mãe, tipo, vocês não podem me proteger pra sempre, sabe? Porque não adianta você querer me proteger de um coração partido, por exemplo. Porque eu vou viver isso, independente se você vai me proteger ou não, e eu preciso viver isso para evoluir como pessoa. Entendeu? Eu preciso passar por certos momentos mais pesados pra evoluir. E eu tento ver a vida dessa forma. Entendeu? É assim que a minha cabeça funciona. Tipo, eu entendo que eu preciso passar por certas coisas pra eu conseguir me entender. Esses últimos meses foram meses muito complicados pra mim. E foi um momento também de muita transformação. Porque eu não estava olhando para mim mesma. Eu estava preocupada com o TCC, entendeu, gente? Porque eu tô no 7º período da faculdade de cinema. Eu me formo ano que vem. No caso, esse ano, 2024, né? Mas eu tava no momento que eu tava focando no TCC e eu tava tentando manter uma vida perfeita, eu tava tentando manter uma rotina de treino perfeita, ter um relacionamento, manter um contato bom com a família, manter um autocuidado. Só que, tipo assim, gente, não dá pra ter tudo ao mesmo tempo. Mas isso é assunto pra outro episódio. Mas a questão é, tipo assim, você se entender. Você se olhar, você tirar um tempo pra se olhar, pra testar coisas novas. Eu sou uma pessoa que eu tô sempre querendo testar coisa nova, gente. Quando eu era mais nova, eu já fiz capoeira, handball, futebol, balé, jazz, sapateado, hip hop, estileto. Tem mais um que eu já fiz, gente. Já falei capoeira, ginástica rítmica. Já fiz aula de piano, aula de canto. Entendeu? Então, tipo assim, eu exploro, eu juro por Deus, eu exploro. E é realmente muito complicado, assim, e eu não tô falando pra você adoidar, pra você chegar e falar assim, ai, não, então é isso, vamos viver, eu vou sair daqui, eu vou pular de 3 pontes, eu vou sair daqui, eu vou pagar uma passagem de 15 mil pra um lugar. Se você quiser isso, se você tiver esse dinheiro, se você quiser fazer isso, cara, muito bom pra você. Se eu tivesse, eu também estaria indo. Mas a questão é, tipo assim, dar pequenos passos por você. Pra você tentar se entender e se conhecer. Porque, por exemplo, eu cresci gostando de desenhar e eu queria muito tentar pintar, só que eu ficava muito assim, ai não, mas eu não sei pintar, então eu vou pintar e vai ficar feio. E aí eu comecei a pintar, na pandemia, inclusive. E eu comecei a gostar da pintura, tipo, do ato de pintar. E eu não focava tanto no produto, em como a tela ia ficar, mas eu me importava mais em como eu me sentia durante a pintura. Então, foi muito especial pra mim entender esses pontos que eu amo hoje em dia, mas que eu nunca teria entendido se eu não tivesse testado, se eu não tivesse me escutado e me entendido. Por exemplo, cantar também. Eu amo compor, eu amo tocar piano, eu amo cantar. E por muito tempo eu também me sentia inferior por conta disso, porque eu sabia que eu não era boa, sabia que eu não tinha um vozeirão. Mas eu fui testando, eu fui cantando. Até hoje eu tenho muita insegurança de cantar pros outros. Eu gosto muito de cantar sozinha. E quando eu canto pros outros, eu canto pra dentro. Tipo, quando eu tô cantando em algum lugar que tem gente, eu só canto pra dentro. Quando eu tô sozinha, eu consigo cantar. Mas a questão de, tipo assim, de eu ter testado. E, por exemplo, hoje eu tenho músicas maravilhosas que eu fiz, que eu escrevi. Eu já produzi outras músicas. Entendeu? Eu já lancei uma música com um clipe. Sabe? Tipo, é uma situação que eu tenho muito orgulho de onde eu cheguei. E por que eu cheguei? Porque eu testei, sabe? Então eu acho que eu tava conversando com minha psicóloga sobre isso recentemente, sobre rotina e sobre inserir coisas que te levem até você. Sabe aquela trend do TikTok, das redes sociais, enfim, do coisas que me fazem ser eu, tipo, coisas que fazem eu ser eu, alguma coisa assim? Eu acho que é muito da gente trazer isso pra nossa vida,
no sentido de entender as nossas características, o que a gente gosta, o que faz da gente especial. Porque a gente é especial, gente, não adianta. Cada um é especial do seu jeito. Cada um tem uma característica que é única, entendeu? Então, eu acho que é a gente olhar pra isso e valorizar isso, porque a gente não valoriza. E entender, gente, tipo assim, dar um próximo passo pra aprender algo novo, inserir algo novo na nossa vida. Eu acho isso, tipo assim, especial. Então, se você pode dar esse passo, se você pode começar algo novo, se você quer começar algo novo e você tem medo pelo que os outros vão pensar, é você que tá fazendo. E você tá fazendo por você. Não é pelos outros. Eu não pinto meus quadros pra vender pros outros. Eu pinto meus quadros porque eu gosto da sensação de passar um pincel na tela. De sentir o que tava na minha cabeça indo ali pra tela. Eu gosto de cantar porque é o momento que eu boto tudo pra fora. E não é se os outros vão gostar da música que eu tô cantando. Não é se os outros vão gostar da música que eu tô compondo. É porque eu quero falar sobre isso, eu quero cantar sobre isso. É por mim. Eu faço isso por mim. E eu sou muito grata a mim por me permitir viver isso. Porque isso pra mim é muito especial. Então eu acho que é sobre realmente a gente inserir na nossa rotina pequenos passos pra gente conseguir entender quem a gente é. E pra isso eu tenho uma coisa no meu dia a dia que eu sempre faço, que é um livro, que é mais ou menos, tipo, é um livro, é um caderno, não sei, mas é um livro que você escreve, que é 365 dias. E esse livro, ele tem uma pergunta, 365 perguntas, que você responde todo dia, essas perguntas, todos os dias. E aí tem 5 faixas de ano pra você responder. Só pra vocês entenderem, tipo, por exemplo, eu comecei a responder esse ano, então 2023, não, ano passado. Então 2023 eu respondo 365 perguntas. Aí 2024 eu vou revisitar essas perguntas e escrever a partir do momento que eu estou, tipo, responder a partir do momento que eu vou estar. Então, tipo, é muito importante pra gente ver quem a gente era há um ano atrás, né? Tipo, ver o que aconteceu e ver a nossa evolução também, né? Que eu acho que é um ponto, assim, essencial pra gente se entender como pessoa. Então, esse livro 365 dias, 365 perguntas... 365 dias é aquele filme, gente, é aterrorizante. Mas 365 perguntas, o livro é muito, muito, muito bom. Vale muito a pena. Eu sugiro vocês procurarem e, se vocês puderem, comprar, porque realmente tá me ajudando, assim, até mesmo a fuxicar pontos sobre mim que eu não fuscaria se eu não tivesse lido aquelas perguntas, né? Eu lembro que no início do ano, outra questão sobre autoconhecimento, eu li um livro chamado Talvez a Jornada Agora Seja Só Sobre Você. Se eu não me engano, foi isso. E foi um livro que foi muito importante pro momento que eu tava, porque ele fala muito exatamente sobre julgamento, sobre ritos de passagem que você precisa passar pra evoluir como pessoa, sobre você olhar pra si, sobre você não se culpar, sobre você aceitar quem você é e você amar quem você é, e sobre você aceitar também dos processos de aprendizagem. E foi um livro muito importante pra mim. Eu não acho que não é um livro de autoajuda, mas é um livro de história. E uma história que te leva e te guia até você mesma. Então, eu também sugiro que vocês vejam esse livro, se vocês puderem. Eu pretendo falar dele nas minhas redes sociais, trazer trechos dele nas minhas redes sociais e conversar sobre ele com vocês. Então, me segue lá, galera. Mas, como eu falei no início, né? O processo de autoconhecimento é realmente você tá tentando se entender e você se perder de 5 em 5 minutos. E eu sinto que nos 20 e poucos, querendo ou não, você se perde mais. Você se perde, eu acho que de 5 em 5 segundos. Porque tem tanta coisa que acontece, tanta cobrança, tanta informação, principalmente na nossa geração, hoje em dia, no tempo que a gente tá. É tanta coisa que tá acontecendo a todo momento. E a gente é cobrado a todo momento também de estar em uma posição perfeita na vida, de estar vivendo tudo perfeito, de estar vivendo conforme as outras pessoas querem que a gente viva. E não é assim que funciona. A gente tá aqui pra viver, pra aprender, pra errar, pra viver, sabe? Tipo, a gente tá aqui pra viver. E não é corresponder às expectativas do outro. A gente tá aqui pra viver o que a gente quer viver, sabe? Que a gente pode viver. Então,
Eu acho que é normal a gente se perder, mas eu acho que o mais importante é a gente entender o nosso tempo e dar tempo ao tempo. Eu tenho uma tatuagem que é o relógio do surrealismo, do Salvador Dalí. Relógio derretido. Ele, pra mim, ele significa muito essa questão do tempo ser relativo, no sentido de que eu sou uma pessoa muito controladora, tá? Sou uma pessoa bem pontual, sou uma pessoa que eu gosto de tudo do meu jeitinho, bem cronometrado, bem no meu cronograma. E nesses últimos anos eu venho tentando abrir um pouco mão disso, mas não no sentido de ser desorganizada e de desleixar, mas no sentido de entender que nem tudo vai acontecer como eu quero que aconteça, porque a vida é uma grande loucura. Nem tudo acontece como previsto e tá tudo bem. E eu sei que é muito difícil a gente entender isso, dói, é muito doloroso a gente sair da nossa zona de conforto. Eu acho que é essa questão da gente entender que cada um tem um tempo e que tá tudo bem. Tipo assim, que é isso, sabe? Dependendo, você entrou numa faculdade e você não gostou, e você vai sair, você vai entrar em outra e vai se formar com, sei lá, 27 anos, e tá tudo bem. Entendeu? Talvez você não tenha conseguido um trabalho agora com 21 anos, mas você vai conseguir um trabalho foda com 30, e tá tudo bem. Sabe? Talvez você não tenha passado pra faculdade com 18 anos, e aí você ficou mais um tempo estudando, ou parou, e aí voltou, e aí conseguiu passar pra faculdade, só que você passou pra faculdade um pouco depois do tempo recomendado, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem não seguir o que as outras pessoas tratam como ordem. Tá tudo bem a gente seguir nosso próprio tempo. E não nesse sentido de deixar as coisas acontecerem, porque a gente tem um papel essencial pra nossa vida acontecer. As coisas, elas acontecem, mas a gente também pode fazer acontecer. Mas a questão de, tipo assim, entender que se não deu certo agora, é porque não era pra ter dado certo agora. Se você não fez isso agora, é porque não era pra ter sido feito. Mas vai chegar no momento que você vai fazer. Ou quando chegar esse momento, você vai perceber que não é isso que você quer fazer. Então eu acho que é isso, tipo, dar tempo ao tempo. Entender o seu próprio tempo e não julgar o tempo do outro. Eu acho que tem momentos que a gente se perde, né? Como eu já falei milhões de vezes aqui nesse episódio. E nesses momentos que a gente se perde, o importante do autoconhecimento é entender quais caminhos a gente pode levar pra nos achar de novo. Então, no meu sentido, eu fiquei muito mal esses últimos meses, como eu falei, por conta de cobranças externas, por conta das coisas que aconteceram na minha vida. E pra me reconectar, pra me entender mais comigo mesma, eu gosto muito de fazer coisas sozinha. E eu gosto muito de reviver memórias minhas boas. Então, quando eu tava no meu pico de caos, de assim, burnout, de ansiedade, eu fiquei sozinha, passei o final de semana sozinha, minha mãe tava viajando e meus irmãos, eles não moram aqui, então passei o final de semana sozinha em casa. E eu fiz coisas pra mim. Eu larguei um pouco de mão o TCC, de fato, mas porque eu não conseguia, eu travava, eu ia mexer, eu travava, eu não conseguia. Então eu deixei isso de lado. E aí eu escrevi, eu vi um filme conforto, eu respirei, eu brinquei com o Doug, eu passeei mais com o Doug, eu fiz uma skincare completa, eu pedi uma comida que eu amo. É sobre você entender o que você precisa. E pra você entender o que você precisa olhar pra si. Eu só consegui me reconectar nesse momento, e não foi nem por inteiro, porque, enfim, ainda tinham muitas semanas de caos, mas eu consegui me reconectar uns 60%, assim, vamos dizer. Eu só consegui me reconectar porque eu aprendi sobre mim. E eu tô aprendendo ainda, tá? Não quero falar nada, tipo assim, pode parecer que eu super me entendo, que eu super me conheço, que eu super sei quem Catarina Romero é, mas eu não sei. Eu ainda estou na descoberta, eu ainda estou tentando me entender e está tudo bem. Eu tô junto com você nessa. Tô junto com você nessa, porque eu realmente não sei quem é. Quem sou eu? Sabe? E quem é você? A gente tá aprendendo ainda. Tá tudo bem. A gente vai aprender, tem muita coisa pra ser vivida ainda. Pô, eu tenho 21, vou fazer 22 já, dia 26 de janeiro, inclusive. Eu tô tentando entender quem eu sou. Só que eu já dei pequenos passos. Eu já tenho alguma ideia de quem eu posso ser, sabe? E isso é muito importante. Porque eu acho que a gente nunca vai se conhecer por inteiro. A gente nunca vai se conhecer por inteiro. Tipo, 100%. Não, porque quando você aprende alguma coisa sobre você, você já muda.
e você tem mais coisa pra aprender depois. Então, depois disso tudo, depois de falar isso tudo com vocês, que é um assunto que vai pela minha cabeça há muito tempo. Bom, gente, a câmera superaqueceu, mas por isso que eu parei. Mas eu vou voltar aqui só pra finalizar esse episódio. Bom, depois disso tudo que a gente conversou aí nesses últimos minutos, eu queria que vocês prestassem atenção de novo, então, na primeira pergunta que eu fiz pra vocês. Quem é você agora? Percebeu agora? A palavra agora? Porque foi o que eu acabei de falar, no sentido de que a gente nunca vai se conhecer inteiramente, porque a gente não se mantém a mesma pessoa. Então, quem é você agora? Eu consigo responder, talvez, quem eu seja agora em algum momento da minha vida, mas não quem eu sou, num sentido completo, sabe? Porque a gente passa por milhões de mudanças, a gente tá crescendo. Então, a gente é uma pessoa com 5 anos, a gente é uma pessoa com 7, com 10, com 15, com 20, 25, 35, 47, 52, 60, 70, 80, 90. Nós somos pessoas diferentes, que vamos estar em outros momentos, vivendo novas versões da gente. E nos conhecendo, ainda tentando entender quem a gente é. Olha que engraçado. A gente ainda vai tentando entender quem a gente é. Eu confesso que eu acho que essa é um pouquinho da magia da vida. No sentido de a gente tá vivendo novas experiências, e a gente tá aprendendo, e a gente tá se transformando. A todo momento. A todo momento. Alguma coisa acontece e alguma coisa muda dentro da gente. Que essa magia da vida, ela parece um pouco mais terror às vezes. É normal a gente se assustar com as mudanças da vida e a gente tá em constante transformação. Mas é o que acontece, gente. Não tem o que fazer. Por fim, eu acho que algumas transformações valem a pena ser vividas. E é isso. Um beijo. E até o próximo episódio.